Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema muito relevante na saúde reprodutiva, que é a relação entre o estresse oxidativo seminal e a perda gestacional recorrente, que ela também é conhecida como a sigla PGR. Então, a PGR, ela também pode ser chamada de aborto por repetição ou habitual. Ela é caracterizada por duas ou mais perdas consecutivas na gravidez antes das 24 semanas. As evidências sugerindo que há um envolvimento do estresse oxidativo seminal com reações adversas de gestação, como a PGR, a perda gestacional recorrente. O artigo se propôs a fazer uma revisão sistemática, sintetizando o conhecimento que nós temos sobre a relação do estresse oxidativo seminal com a PGR. O objetivo principal foi avaliar se existem diferenças significativas nos marcadores do estresse oxidativo seminal em homens que passaram pela PGR e homens com fertilidade comprovada, que foram usados como grupo controle. A análise quantitativa dessas diferenças através de uma meta-análise de dados já publicados, assim fortalecendo a nossa compreensão da relação entre o estresse oxidativo seminal com a PGR. Oi, eu sou o Arthur e eu vou falar um pouco sobre a metodologia utilizada. Para atingir os objetivos desse estudo, foi conduzida uma revisão sistemática em meta-análise SRMA, seguindo rigorosamente as diretrizes PRISMA e MUSE. A busca de estudos ela foi bem abrangente, englobando as bases de dados da PubMed, Medline, Embase e Web of Science, com dados coletados até agosto de 2024. A estratégia de busca empregou termos-chave como seminal, oxidative stress e recurrent miscarriage. A seleção dos estudos ela foi realizada de forma independente por 2 revisores que aplicaram critérios de inclusão pré-definidos, focando em estudos observacionais que comparavam marcadores de EO seminal entre homens com parceiras com PGR idiopática e controles férteis. A qualidade metodológica dos estudos incluídos foi cuidadosamente avaliada utilizando a escala Newcastle-Ottawa, NOS. A meta-análise dos dados extraídos foi realizada com o software Review Manager, utilizando a diferença média padronizada, SMD, como medida de efeito primária e empregando modelos de efeitos fixos e aleatórios para análise dos dados contínuos. Vou falar um pouco aqui sobre os resultados obtidos nesse artigo e, inicialmente, aqui como a gente chegou nesses resultados, como o artigo chegou nesses resultados. Então, foram lidos, pelos pesquisadores 222 artigos, mas apenas 7 desses estudos de caso controle foram selecionados segundo os critérios de inclusão do artigo. Entre esses 7 estudos, envolveram 459 homens, 243 com parceiras que tiveram perda gestacional recorrente, que são do grupo RPL, e 216 do grupo controle sem o histórico de RPL. Esses estudos, então, foram pegos entre 2010 e 2024 e em 6 países diferentes. E a qualidade dos estudos foi considerada boa com base numa escala que eles chamam de NOS ou Newcastle-Ottawa Scale. Agora, falando um pouquinho sobre os resultados principais, temos a parte dos marcadores pró-oxidantes, que são as substâncias que causam esse estresse oxidativo. Então, eu vou falar alguns dos achados e aí a interpretação deles. Então, um dos achados foi que os níveis estavam significativamente mais altos nos homens do grupo RPL, o que sugere que eles têm maior estresse oxidativo. E um tipo específico de medição, que foi a quimioluminescência dependente do luminol, mostrou que tem um aumento ainda maior desses níveis. Então, uma interpretação que a gente pode tirar disso é que homens com parceiras que sofreram perda gestacional recorrente tendem a ter mais radicais livres ou substâncias que causam dano celular no sêmen. Outro achado foi sobre os marcadores de dano oxidativo, os que causam um efeito causado pelos radicais livres. Aqui, os estudos eles não mostram uma diferença significativa entre esses dois grupos, e uma interpretação que a gente pode tirar disso é que, apesar de ter mais substâncias pró-oxidantes no grupo RPL, isso não reflete diretamente em ter mais dano ao DNA ou às membranas celulares nesses estudos. Então, aqui sobre outros achados, os marcadores antioxidantes, que são as substâncias que protegem contra o estresse oxidativo. Basicamente, um dos achados são que os níveis de oxidantes estavam significativamente mais baixos no grupo RPL. Basicamente, a capacidade antioxidante total, ATAC, estava reduzida e o potencial de oxidação estático, o SORP, também estava reduzido.
Uma interpretação que a gente pode tirar disso é que esses homens têm menos defesa contra o estresse oxidativo, o que pode ser um problema para fertilidade ou para perda gestacional. Então, alguns pontos importantes para a gente tirar dessas conclusões dos resultados que a gente pegou nesse artigo. Uma delas é que a análise de sensibilidade mostra que os resultados pró-oxidantes podem mudar dependendo dos resultados incluídos, mas os resultados sobre antioxidantes são mais consistentes e confiáveis. Isso é uma boa conclusão para esse tipo de estudo, porque mostra ali um dos resultados que a gente pode se basear mais no próprio artigo. E os resultados podem apoiar a hipótese que o desequilíbrio oxidativo pode estar associado à infertilidade masculina em casos do RPL, e uma interpretação cuidadosa é necessária sempre nesses casos, porque sempre é necessário checar viés de confirmação e tal, mas o artigo fornece um gráfico de funil onde é esclarecido. Em conclusão, essa revisão sistemática e de meta-análise demonstra uma associação significativa entre o seminal e a perda gestacional recorrente, com os níveis elevados de marcadores pró-oxidantes e reduzidos de antioxidantes no sêmen de homens que têm um histórico de PGR. Esses achados, eles reforçam a importância de considerar também a saúde reprodutiva masculina na investigação da PGR, só que, no entanto, é crucial interpretar esses resultados como uma associação e não como uma relação causal direta. A heterogeneidade entre os estudos e o potencial viés de publicação e também a variedade de métodos laboratoriais que são utilizados para avaliar o eu seminal são limitações importantes. Só que pesquisas com desenhos metodológicos rigorosos e também a padronização de métodos de avaliação do eu seminal são necessárias para confirmar essa associação e também para investigar o potencial terapêutico de intervenções antioxidantes na prevenção da PGR.